Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Estamos aqui nessa quarta-feira, hoje é dia 20 de abril e o Espírito Santo ministrou no dia de hoje algumas coisinhas aí na minha vida e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e, e aproveitar, né, que nós estamos de folga e aí podemos se dedicar ainda mais na palavra, podemos se dedicar ainda mais na leitura bíblica, na oração, no jejum, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu gostaria de trazer aqui uma palavra em Mateus 4:10. Aqui a palavra do Senhor ela diz assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos que foi um momento após Jesus ser batizado por João Batista, e ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Então aqui vemos que foi um momento que Satanás pede para ele o adorar, que ele entregaria todos os reinos da terra, mas Jesus, né, fez a vontade do Pai, que assim como Satanás conhece a palavra do Senhor, Jesus também conhecia. Então ele rebateu as trevas com a palavra do Senhor, com a palavra do Pai. Amém? Então, somente ao Senhor seu Deus servirá, prestará culto, adorará, louvará. Amém? Então, aqui nós vemos no nosso dia a dia que temos muitas coisas disfarçadas, sendo como de Deus, sendo coisas boas. Porém, no fundo, se nós meditarmos, se pedir para o Espírito Santo abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nós caímos em si e percebemos que não são coisas realmente provenientes dos céus, né, que seja realmente de Deus. E nesses casos nós temos que combater com a palavra, profetizar contra, e pedir para que Deus transforme o nosso desejo, transforme o nosso coração, porque quando estamos num caminho que não sabemos, né, que o bem é bem e que o mal é mal, estamos com uma vista muito embaçada, né, cometendo muito pecado, não procurando a Deus, até pode ser que procure, mas de uma forma muito superficial, muito relaxada. Então, isso tem que partir da gente, da decisão de que não quero essa vida, eu não preciso disso, e aí sim, aí o Espírito Santo ele vai agindo, né? Deus ele opera tanto no querer quanto no efetuar, então, a partir da nossa decisão. Então, eu decido que eu não quero mais essa vida, eu decido que eu vou querer, que eu preciso, né, de uma vida com Deus, de uma vida reta, digna, e seguindo sempre o caminho do Senhor. Amém? Próximo versículo que eu vou trazer para os irmãos aqui está em 1 Pedro 4, o 15 e o 16. Eu vou trazer aqui. Então, 15 ele fala assim, a palavra do Senhor: Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. No 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. Amém, glória a Deus. Então, aqui nós temos, né, irmãos, a instrução direta do Senhor, para nós não andarmos numa vida, aqui ele fala homicida, né? Homicida nós não podemos entender como
ao pé da letra, como só os assassinos, só as pessoas que matam outras pessoas. Não creio que não seja essa forma que o Espírito Santo queira nos revelar a sua palavra. E sim, como aquele crente, como aquele irmão que derruba, que prejudica o próximo, que denigre aquele que está no mundo, de repente, né? Porque muitas vezes a gente quer ter razão, só porque tá numa igreja, só porque tá com Deus, tá com Jesus, acha que pode mais que os outros, mas é muito pelo contrário. Então aqui eu creio que o Espírito Santo ele ministra muito forte nisso, os irmãos que não buscam levantar aquele que está necessitado, ou que acaba derrubando, acaba prejudicando a vida daqueles que não estão no mesmo nível, que não estão na mesma caminhada que os demais. O ladrão aqui nós podemos entender, né, com a revelação, com a graça do Espírito Santo, que aquele que tira oportunidades. Então, aquele que tira as oportunidades do próximo, aquele que tira a oportunidade, depende de familiares ou em empresa. Então, quantas vezes passamos por essa situação, inclusive eu, na empresa ali, uma pessoa tá para passar por uma situação, e aí o outro vai lá e faz inventa uma história, procura prejudicar aquela pessoa para não ver ela crescendo. Então, isso entra, né, o Espírito Santo ele ministra como essa questão do ladrão, né, da gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente tentar roubar o que não é para nós, né? Cada um está num processo, cada um tem a sua trajetória com Deus. Então, se eu estou vendo, né, o irmão ali está sendo abençoado por Deus na área X, eu não posso ter inveja dele. Inveja não é proveniente de Deus. Então, eu tenho que ficar feliz, me alegrar com as vitórias dele. E assim como também eu percebendo visível, né, a minha vitória, o que, né, Deus tem para mim, para nós, né, em breve, os demais irmãos também vão se alegrar, também vão buscar se contentar com essas bênçãos que todos nós já temos, né, em Cristo Jesus. Mais para frente ele fala do malfeitor. Então, malfeitor nada mais é que a pessoa que planeja as coisas, né, premeditadamente pro mal, porque Deus nos dá o seu Espírito, nos dá ousadia, para quê? Para que nós, né, possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos orar, interceder pela igreja, ajudar na obra missionária, e isso são coisas, né, são coisas boas, mas o malfeitor ele procura fazer tudo do lado contrário. Então, se ele pode ir lá ajudar, como o pastor Carlinhos gosta de falar, ajudei a velhota a atravessar a rua. Então, o malfeitor pode aproveitar aquela oportunidade para ajudar a velhota, mas não, ele vai lá e sai correndo na frente dela, deixa ela para trás, depois abre o semáforo e ela, coitadinha, quase é atropelada. Também podemos ver, de repente, aquela pessoa que está dentro da igreja e às vezes por conta de uma picuinha, alguma coisa interna que acontece ali, ele quer prejudicar todo o corpo. Já fala mal de um, fala mal de outro, e aí acaba trazendo um clima muito negativo, uma atmosfera horrível para a comunhão, né, dos irmãos, para a gente poder, né, ter uma atmosfera ali gloriosa realmente, e que seja exclusiva para Deus, não pro homem, não para as situações carnais, não para as nossas dificuldades. Amém? Aqui ele fala também né, para nós não se parecermos como aqueles que se entremetem em negócios alheios. Então é o que eu falei já no começo ali. Às vezes eu vejo o irmão ali, nossa, né, foi
ali abençoado numa área específica, e eu vou lá e começo a espalhar para todo mundo, sendo que eu não tenho, às vezes não tenho nada a ver, nem tenho afinidade com o irmão, e aí começo a espalhar, mandar para um, mandar para outro, uma situação que, mesmo sendo boa, é um negócio alheio, porque aqui a palavra, ela diz negócios alheios. A palavra não fala, não se intromete nas coisas ruins que acontecem com a igreja. Não se intromete com as coisas boas que acontecem na igreja. Não, aqui o Espírito Santo ele é neutro, ele fala, não se intromete, né, como aquele que se intromete em negócios alheios. Então, é qualquer situação que nós passamos no nosso dia a dia. E assim como quando alguém falha conosco, nós pedimos o Espírito Santo ali, nos dá uma oportunidade, pedimos que ele nos dê, né, sabedoria para perdoar, ou quando nós falhamos com os outros, né, também pedimos perdão. É mais ou menos dessa forma. Eu não vou forçar uma situação sem antes falar com o Espírito Santo. Então, vou pedir discernimento, vou pedir uma direção, e aí sim, se for uma situação que Deus já tem planejado para nós, para eu ter que ir lá e conversar com o irmão lá da cidade X, da cidade Y, e aí né, a gente criar essa conexão. Ontem, até na live, o pastor comentou sobre nós fazermos conexões, e isso pro reino, isso pro avivamento vai ser fundamental, nós termos essa união, né? Nós estamos em um só corpo, né? Cristo sendo o cabeça, porém, eu creio que vai ter momentos que Deus vai querer que nós se comunique, vai querer que nós tenhamos essa interação para revelar ainda mais da sua glória, para que ele seja ainda mais glorificado, para que ele seja ainda mais engrandecido. Amém? Glória a Deus. E aqui ele finaliza aí o 16, né? 1 Pedro 4,16, falando para não se envergonhar. Isso que é engraçado, porque geralmente isso independe eu vejo muito que independe de caminhada com Deus, porque a vergonha ela não é uma coisa boa. Nós temos que ver a vergonha como algo negativo, algo que nos afasta da presença de Deus, algo que impede, é um freio, como se fosse um freio de mão puxado. Então eu tenho vergonha, eu estou com o freio de mão puxado ali, que impede de eu crescer na graça, de eu crescer no conhecimento, de eu ser bênção, né? De Deus operar poderosamente na minha vida, de eu poder ajudar mais irmãos em situações que eu já passei, ou às vezes até conversando com o irmão, eu aprender, né? O pastor Geraldo gosta muito de falar isso quando a gente participava das manhãs dos estudos bíblicos no sábado, que ele não é o professor, ele está ali para aprender junto com os demais que estão participando, né? Seja o presencial ou pelas redes sociais. Então, essa é a importância da gente repreender esse espírito da vergonha, porque às vezes Deus tem algo tremendo, né? Às vezes não, ele tem algo tremendo para todos nós. Todos nós que estamos nessa caminhada aí com Cristo, nós temos uma missão. Não é simplesmente ser salvo, não é simplesmente estar, né, junto ao Pai aí no arrebatamento, mas sim ser bênção, ser canal de cura divina, ser canal de provisão, ser canal de evangelismo, e Deus conta com cada um de nós. Então, esse freio de mão da vergonha aí tem que ser rompido. Então, até fica meio engraçado que nós temos que ser sem vergonha, no bom sentido da palavra. Não pode ter vergonha, irmãos. Amém? No começo, né, quando estive aprendendo mais da palavra, conhecendo mais Jesus, tinha essa crença limitante, né, de que, não, que eu não vou lá porque, né, eu vou passar vergonha. Mas não, a palavra do Senhor diz, né, que cada um colabore, cada um coopere com o que já tem, né, com o dom que Deus já ministrou, com aquilo que você já deu oportunidade para o Espírito Santo agir, porque a palavra diz, né, o fraco, né, diga eu sou forte.
Então, se você está tendo falta de provisão, diga, eu pego agora das regiões celestiais 12 cestos cheios, em nome de Jesus. Ah, eu estou me sentindo doente, estou me sentindo com falta de qualquer situação. Repreenda, peça para o Espírito Santo, para que com certeza ele supre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, aqui a gente conclui 1 Pedro 4, o 15 e 16, que o Espírito Santo ministrou. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos. O pastor até comentou ontem que em breve quer fazer um estudo em Romanos. Então, glória a Deus por isso, que venha mais esse estudo aí, que cada um que a gente se expõe, cada um que a gente procura, né, estudar, ouvir a palavra, e a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, né, e da palavra do Senhor. Não é pelas dificuldades, não é pelas tribulações, não é pelo que a gente vê no mundo que nós vamos estar com a nossa fé, né, bem esclarecida. Vai ser de se arrepender, de se converter, ler a palavra do Senhor, ouvir um áudio, mandar um áudio para um irmão, mandar uma mensagem, às vezes, para uma pessoa que está ali, né, é amigo, tudo mais, e faz, sei lá, 2 anos que você olha lá o histórico do WhatsApp. Foi engraçado esses dias o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fiz isso. Então, que fique de uma coisa boa, assim, que realmente, sempre quando a gente procura, Deus opera poderosamente. Então, peguei meu WhatsApp ali, olhei ali, fui baixando as conversas. Nossa, tinha amigo meu ali que eu não conversava há mais de 1 ano. Acho que conversa ali de quase 2 a 3 anos, assim, sem falar com a pessoa. Então, eu peguei e mandei uma mensagem para vários, e para minha surpresa, assim, foi tremendo, porque descobri ali que alguns estavam passando por perturbações, outros estavam, né, com uma vida assim bem diferente de quando a gente, né, tava caminhando juntos ali, né, em algum momento da nossa vida. E isso é bacana, porque mostra o carinho, mostra o zelo. Às vezes a gente não é porque não está junto, não está, né, intocado dentro da casa do irmão, de um amigo, que a gente não se preocupa, que a gente não ama, ou porque não liga. Eu sempre que eu posso, né, a gente procura orar pelos que a gente sabe que passa por várias dificuldades, ou quem mora longe e acaba perdendo o contato, assim, né, de alguma forma. E aí, mas o Espírito Santo, ele vai tocando nossos corações, nós vamos intercedendo, e isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nunca para gente achar que estamos melhor que os outros, nunca para dizer que nós não erramos, né? Na palavra diz que não há um sequer que faça sempre o certo, que nunca peque. Então, todos nós estamos num processo. Amém? Então, aqui em Romanos, o Espírito Santo ministrou na minha vida no capítulo 12. Aí vou trazer os versículos 11 ao 15. Amém? Então, aqui no 11 ele fala assim, a palavra do Senhor: não sejais vagarosos. Aí, vagaroso, eu pesquisei, preguiçosos. No cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Então, isso aqui é muito importante, porque se a gente sai de um laço, né? São vários laços, são vários freios de mão que existem na nossa vida. É como se fosse, a gente pega o exemplo, né, do caminhão. O caminhão, ele tem várias marchas, sei lá quantas marchas tem, 15, 20 marchas no caminhão. Aí vamos supor que a vida do cristão é um caminhão que tem várias marchas, que são os dons, o poder do Espírito Santo, tudo aquilo de bom que a gente pode fazer. Mas tem vários freios de mão. Então vamos imaginar um caminhão e um bitrem com uns 10 freios de mãos. E aí o que nós temos que fazer com esses freios de mãos? Ir rompendo com cada um deles, né? Em etapa em etapa, nós vamos pedindo para Deus operar, para o Espírito Santo ir quebrando essas barreiras na nossa vida. Então, um freio de mão a gente falou ali, ó, que foi o da vergonha. Outro freio de mão é a preguiça. Meu Deus do céu, esse freio de mão, às vezes ele tá lá no alto, lá, quase goelando o cabo de aço. Então, esse daí é tremendo. A gente tem que sair dessa zona de conforto. Às vezes parece que a gente tá com a vida boa, que a gente tá tudo indo bem,
Teve algumas pregações que o pastor Clave trouxe dessa forma, que eu fui muito impactado pela mensagem, que ele falava assim que ele achava que a vida dele estava tudo boa, que a vida dele estava indo tudo bem, que ele estava no caminho certo, que ele estava fazendo as coisas certas, e aí ele se humilhou mais, falou mais com Deus, né? O Espírito Santo mostrou, revelou áreas na vida dele que ele achava que estava certo, mas era um pouco diferente. Então, depois daquela ministração, falei, Deus, me mostra, revele, Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que eu não estou enxergando, que eu não estou percebendo, para que eu possa ser diferente, para que eu possa mudar, porque às vezes a gente fala com as pessoas, fala em algumas situações, e não é por mal, não é porque nós queremos, e sim porque nós às vezes estamos num piloto automático, estamos ali no efeito da carne, amém? Então, esse daqui é um dos outros freios de mão que a gente tem que romper, tem que quebrar esse freio de mão aí com a marretada. Chega de preguiça. E aí ele fala, né, para servir ao Senhor, sempre fervoroso no espírito. Então, quando a gente se enche da presença de Deus, quando a gente, né, se põe na posição de humilhação, de arrependimento, de uma vida, de querer uma vida nova, algo novo com o Senhor, o Espírito Santo ele geme, e aí a gente sente, assim, a gente sente uma presença, um poder tão grande que até eu estava comentando com o irmão Cristo aí, segunda-feira, que a maioria dos cultos que a gente sai da igreja ali, depois eu vi aquela palavra tremenda que foi para nós, foi uma coisa assim que impactou muito, da impressão não, é pela fé, que se a gente sai na rua ali e aparece de repente um assaltante armado, eu, assim, com fé que eu faço, né, através do sangue, do nome de Jesus, o assaltante ele cair de joelhos ali, implorando perdão. Então isso é tremendo, porque isso mostra Deus, né, revela Deus através de nossas vidas. Então ele deseja muito mais do que nós. Isso que é engraçado. Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós mesmos. Então, quantas vezes a gente vai por um caminho, né? Vai indo e depois quebra a cabeça. Então, e o pai já não. O pai ele já quer que a gente vá sempre pelo caminho dele, vá sempre buscando a verdade, né? Amém? Aí aqui no 12 ele fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, o que tem aqui? A paciência, né? O contrário da preguiça. Às vezes a gente acha que estamos sendo pacientes, mas estamos sendo preguiçosos. Então, a paciência já é o contrário. A paciência, a gente não faz nada que não seja da vontade do Senhor. Então, né, estamos orando por alguma situação, estamos intercedendo por algum negócio na nossa vida, seja por um trabalho, seja pela saúde de algum familiar. Então estamos ali sendo pacientes na oração, né? Não estamos murmurando, não estamos vendo como se Deus não quisesse nos dar, porque isso é uma artimanha, né, do Satanás, que a gente ora e aí dá a impressão que está demorando muito, então Deus esqueceu de mim. Mas não, isso daí é um dardo inflamado maligno que a gente tem que repreender e pedir, né, que Deus continue nos dando, né, esse entendimento e realmente aquietar a alma e esperar nele, né? Amém? A perseverança na oração também é muito importante, porque nós nunca sabemos quando, né, Deus vai derramar uma bênção, quando ele vai derramar ali um propósito, né, grande, pode ser um pequeno também em nossas vidas. Então, sempre orando, sempre pedindo para Deus. E isso nós temos que romper isso. Eu vejo muito assim na minha vida que tem que romper, assim, não é. Às vezes a gente quer orar só quando está na igreja, quer orar só quando está em casa à noite, ou quando acorda de manhã. Mas eu creio que nós estamos num momento assim, né? Estamos passando por uma fase, né, nas nossas vidas e também no mundo nós vemos que essa palavra aqui ela tem que estar assim muito forte no nosso entendimento, muito forte no nosso espírito,
que é perseverando na oração. A irmã Márcia trouxe uma vez uma palavra maravilhosa sobre, né, sobre oração, um culto inteiro sobre oração. Então ali nós pudemos aprender mais um pouco, romper com alguns paradigmas, com algumas né, alguns freios de mão também nessa questão da oração. Tem que ser forte nessa parte. E não adianta largar os bets, porque no momento que a gente abandona, no momento que a gente para de interceder ali, aí o anjo do Senhor ele também para. Então né, a palavra diz que é pela fé, o justo viverá pela fé. Então, e tudo que não é de fé é pecado. Então, se nós oramos, aí passou um tempo, que Deus não quis mais. Então ali a própria pessoa já rompeu com a conexão, né, junto com o Pai, pela própria palavra. Amém? No 13, ele vai falar assim, ó, a palavra do Senhor: ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Então, aqui, todos nós podemos ajudar. Cada um com o seu dom, cada um do seu jeito. Então, às vezes eu posso ajudar um irmão com uma palavra de incentivo, ou algum irmão pode me ajudar com um conselho. Às vezes eu vou passar por uma prova, por uma dificuldade, né? Seja no meu relacionamento, seja no ministério, seja no trabalho, né? Com os amigos, familiares. Então, isso aqui, quando nós pedimos da direção do Espírito Santo, ele vai nos revelando, ele vai nos mostrando, busca aquele, conversa com esse, receba esse. E na questão da hospitalidade, isso daqui também é nato do cristão, né, irmãos? Então, não adianta nós sermos bons cristãos só com os irmãos da nossa, né, que estão congregando junto conosco ali na igreja. Eu creio que não, eu creio que nós fazemos parte de um corpo. Então eu mesmo tenho irmãos em Cristo que são espalhados por Curitiba toda, várias denominações, e não é por isso que eu vou ser menos hospitaleiro com um, menos hospitaleiro com o outro. Não é pistoleiro, viu? Perdão. Quase um pistoleiro. Então é hospitaleiro. Amém? No 14, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoai e não amaldiçoem. Amém? Como estamos nos últimos dias, e o amor de quase todos se esfriando, o que tem acontecido? Muitos caluniando, muitos falando mal, né, da gente, falando mal da nossa palavra, falando mal da nossa caminhada, da nossa busca. E isso para o mundo é loucura, né? A gente está exposto à palavra todo dia, ouvindo uma live, ouvindo um áudio, trocando uma mensagem com o irmão. E isso para o mundo é loucura. Eles vão falar que nós estamos loucos, que nós estamos desesperados, né, e fanáticos. Então, aqui, né, qual que é o nosso papel? Interceder por essas vidas, né? Abençoar eles, que Deus possa transformar, né, a vida de cada um deles, assim como transformou a nós, porque todos nós saímos de um lamaçal, de um poço bem fundo, e glória a Deus por isso que hoje nós podemos, né, ser diferentes e levar essa palavra para aqueles que ainda não têm esse discernimento. Amém? Hospitaleiro não, né, pastor? Amém, glória a Deus. E o 15, para finalizar esse compartilhar da palavra, ele vai falar: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Então, eu creio que nós não podemos estar presentes só nas alegrias, né? Aquele irmão que só aparece na festa, que só aparece no culto, que só aparece em alguma coisa, né? Uma ação, de repente, um evento ali, né? Que vai beneficiar, né? Às vezes uma comunidade, alguma coisa. E quando é alguma situação difícil, né? Que a gente vê ali, né? O irmão que de repente, né? Tá passando por dificuldades tremendas, de repente perdeu até um familiar, né? Então nós precisamos ter esse zelo
realmente se alegrar, né, verdadeiramente com aqueles que estão alegres, e também praticar né, a empatia e se pôr na posição do irmão ali, de compreender, né, buscar compreender o porquê, né, de estar passando, tá agindo daquela forma, não simplesmente só de repente buscar uma exortação, trazer uma exortação, ou às vezes a gente até quer ser um pouco mais incisivo, né, dependendo de qual for ali a situação. Então, eu creio que é dessa forma. Nós, né, se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. E quanto mais a gente pedir para Deus derramar nossas vidas, mais Ele vai ter oportunidade. Mais situações vão passar pelo nosso dia a dia, nós vamos estar num lugar ali que não vamos fazer ideia quem sejam aquelas pessoas, mas Deus vai querer que a gente faça alguma coisa ali, né, no sentido sempre pro reino, nunca buscando a glória própria. Deus nos livre para sempre disso, que nós nunca venhamos a fazer alguma coisa buscando o benefício próprio, e sim para que Cristo, né, para que Cristo seja conhecido através de nossas vidas, através de nossas atitudes, de nossas palavras. E também é importante no nosso pensamento, né, irmãos? O Espírito Santo ministrou isso agora, não estava anotado aqui. Então, que nós também tenhamos essa preocupação em não ser só algo bonito por fora, né? Você ser um canal de bênção é um exemplo. É um exemplo. A gente consegue transformar vidas que outras pessoas não conseguiriam, né? Às vezes a pessoa... O pastor comentava isso até algum tempo atrás, que vão ter vidas que não vai ser ele que vai apresentar a Cristo, vai ser um de nós, alguém que nós recebemos através da vida do pastor Carlinhos, e aí nós vamos ser canais para outras pessoas e levar e revelar, né, essa palavra maravilhosa para mais pessoas. Amém? Então eu gostaria de agradecer, glória a Deus por esse momento. Daqui a pouquinho vamos estar todos juntos adorando, louvando, ouvindo a palavra do Senhor, né? O mais importante, e praticarmos, né? Não sermos ouvintes esquecidos, que nós possamos realmente, verdadeiramente, colocar tudo isso que a gente aprende. É claro que é muita coisa, ninguém é perfeito, né? Se a gente fosse salvo pela nossa obra, não precisaria Jesus ter se entregue na cruz. Então, nós vamos falhar, nós vamos, às vezes, cometer algum erro, algum equívoco com o próximo, com o irmão, mas que o perdão sempre esteja acima de tudo, né? E para que Cristo também seja engrandecido, que Deus venha a mostrar, né, a sua misericórdia através de nossas vidas. Nós sabemos que Deus é misericordioso, mas nós somos misericordiosos, né? Tem a parábola lá do rei que resolveu acertar as contas com o seu servo, e aí o servo devia, pediu misericórdia para ele, né? E aí o rei se compadeceu, perdoou, falou que ele não devia nada para ele e liberou, falou: pode ir para casa, não vai te acontecer nada. E aí aconteceu que esse servo chamou o seu conservo, que lhe devia, foi lá e não usou de misericórdia. E o que a palavra nos ensina nessa parábola, que é tremenda, que esse servo que não usou de misericórdia, ele foi entregue aos atormentadores. E aí até quando eu li essa parábola, até eu comentei com o pastor, né? O que seria essa questão de atormentadores? E isso são espíritos malignos, são espíritos da pior categoria. Então, para a gente ter esse cuidado de, quando nós temos a oportunidade de sermos misericordiosos, que realmente nós sejamos. E quando nós falharmos, aí também, né, Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar da sua misericórdia, e através da vida das pessoas. Amém? Então, para encerrar, vamos fazer uma breve oração e agradecendo a Deus, a Jesus por esse momento. Amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Paizinho, por mais esse dia,
Temos gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus, porque sabemos que é muito grande, Senhor. É poderoso, meu Pai, o seu mover, o seu agir, meu Pai, é extraordinário. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos pecados que nós viemos a cometer, meu Pai. Que o Senhor nos livre, Senhor, de toda ação do maligno, meu Pai. Nós rejeitamos nesse momento, meu Deus, 100% as obras das trevas, as obras da nossa carne também, meu Pai. Rejeitamos 100% e nos entregamos, Paizinho querido, de espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus Cristo. 100%, meu Pai. 100%, porque não queremos, meu Pai. E sabemos também que não podemos servir aos dois senhores, meu Pai. Somente a um, Senhor. E como foi dito aqui nessa tarde, meu Pai. Somente ao teu Deus adorarás. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro e decreto sobre a vida de cada irmão aqui que esteve acompanhando, meu Pai, no ao vivo, aqueles que vão assistir no gravado, meu Deus, que receba, meu Pai, receba ainda essa semana, meu Pai, um toque, meu Pai, uma experiência tremenda com o Senhor, meu Pai, que venha, Senhor, a dar o testemunho, meu Pai, de algo tremendo, meu Deus, que o Senhor tem para a vida de cada um deles, meu Deus, e que eles recebam também, meu Pai, a cura, meu Pai, que é direito, meu Pai, Cristo conquistou para cada um de nós, meu Deus, a cura, meu Pai, um corpo saudável, meu Pai, também uma vida próspera, meu Pai, e cheio do Espírito Santo, meu Deus, cheio do Espírito Santo, Paizinho querido, que o Senhor venha, meu Pai, a nos dar o livramento, a nos dar a direção, meu Pai, e a sua vontade seja feita em nossas vidas, meu Pai. Nos ajude, Pai, a renovar nossas mentes, meu Pai, como diz em Romanos 12:2, meu Pai, não queremos, meu Pai, não queremos as coisas dessa terra, meu Pai, e sim sermos transformados pelo Senhor, meu Pai, para que nós possamos experimentar sua vontade, e sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajude, meu Pai, hoje também no culto, meu Pai, que seja, Senhor, um culto ainda mais tremendo, meu Pai, um culto ainda mais ungido, meu Pai, ainda de mais revelação, meu Pai. Toca, meu Pai, em todos que estão lá, que vão estar lá, meu Pai, naqueles que vão estar acompanhando pelas redes sociais, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja e nos guie. Amém. Amém. Até mais tarde, irmão.